Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Justiça e bondade, bondade e fidelidade.
boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma transmissão do Ministério Fonte da Vida, em mais uma transmissão de um culto online do Ministério Fonte da Vida, através dessas ferramentas maravilhosas que Deus nos tem concedido, ou seja, a internet, e nesta realidade na qual nós estamos vivendo, certamente estas ferramentas e esta modalidade se fará presente, pois estamos aprendendo e percebendo o quanto essas ferramentas são especiais, preciosas, como ferramenta de evangelização, de proclamação da palavra de Deus. Portanto, querido, querida, amado, amado do Senhor Jesus, que alegria poder tê-lo conosco em mais esta transmissão e poder declarar como de hábito, de costume, que bom que você está aqui conosco, que bom que juntos verdadeiramente podemos prestar culto de louvor a Deus em nossos corações, mesmo não estando juntos presencialmente falando, mas em nossos corações estamos juntos na mesma comunhão, no mesmo propósito, que é exaltar e glorificar aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor, o nosso Deus. Sabemos que muitas igrejas estão com as suas atividades presenciais, outras não, somente através dessas ferramentas, através do culto online, que cada um seja bem direcionado, tenha sabedoria e prudência para em tudo que fizer, não faça de qualquer maneira e nem se rendam a nenhuma precipitação. Iniciativas maravilhosas que estão tendo os seus cultos presenciais com toda a segurança, com todo o aparato e cuidado para a preservação da integridade dos seus membros, como também aqueles que estão fazendo trabalhos maravilhosos através da internet e alcançando muito mais pessoas, porque verdadeiramente é uma ferramenta muito dinâmica e para nós, do Ministério Fonte da Vida, esse projeto maravilhoso que Deus colocou em nossos corações, também temos utilizado esta ferramenta para alcançar tantas outras mais pessoas e utilizá-las como ferramenta de evangelização. Portanto, que você possa ser ricamente abençoado pelo Senhor Jesus e o desejo do nosso coração, que este trabalho que estamos fazendo com carinho, com centralidade, orientados na ação do Espírito Santo de Deus, seja bênção para a sua vida e bênção para todos aqueles que tiverem acesso a esse material. Que Deus nos abençoe maravilhosamente em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
Deus seja louvado em todo o tempo pela sua bondade, pelo seu favor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Leitura que faremos do texto sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus, que se encontra no Salmo 40, do verso 1 até o verso 5. Leitura que sempre fazemos para nos auxiliar, para complementar o pensar, o meditar acerca da palavra de Deus. Salmo 40, do verso 1 até o verso 5. Diz assim, portanto, a palavra de Deus. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Que Deus mais uma vez possa abençoar a leitura da sua palavra aos nossos corações. E que na ação do seu Espírito Santo, cada vez mais possamos alargar a nossa compreensão do quanto é precioso ter esperança em Deus e confiar no Senhor. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embalsem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir.
Glória a Deus. Leitura que faremos nesta oportunidade para meditar, pensar, ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. Epístola do apóstolo João, primeira epístola do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, leitura que faremos para meditar, para pensar, para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. E diz assim, declara assim a palavra de Deus. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Curvemos os nossos corações, o nosso entendimento e mais uma vez peçamos ao Pai, na ação do seu Espírito Santo, que nos auxilie no pensar, no explanar, como também no entender a sua palavra. Curva o seu coração. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, Deus de graça, glória e majestade, a gratidão inunda o nosso entendimento e o nosso coração. E nesta oportunidade, mais uma vez, te pedimos humildemente, abre a porta da palavra para os nossos corações. Na ação do teu Espírito Santo, auxilia-nos no explanar, no compreender a tua palavra, para que ela, Pai, faça aquilo que lhe apraz, pois ela declara dela mesma que não volta vazia, antes faz aquilo que está no teu coração. E mais uma vez, Pai, sem ti nada somos, nada podemos, precisamos do teu auxílio para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a tua palavra firme os nossos passos, amplie a nossa fé e sirva para a edificação da nossa vida pessoal e espiritual. Com pedido de perdão dos nossos pecados, suplicamos essas bênçãos, Pai, e o fazemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Dentro deste texto tão lindo, texto joanino, queremos pensar, meditar com os amados irmãos sobre a esperança em Deus. Ter esperança em Deus, o que nós podemos de maneira prática e maravilhosa trazer ao nosso coração, extrair para o nosso coração dos benefícios da esperança em Deus e tomando como base esses 3 versículos que apresentamos para os amados irmãos. Primeiro, a esperança em Deus revela que o seu amor fez com que fôssemos chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O próprio apóstolo João escreve no seu evangelho, no capítulo 1, no verso 12, e declara assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Como também a esperança em Deus revela que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 4, assim descreve: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. E por que não dizer, a esperança em Deus revela que podemos purificar a nós mesmos. E isto é uma ação sem exceção. Aquele que se purifica a si mesmo, sim, todo aquele que espera em Cristo. Ninguém pode receber a purificação porque ele é puro de Deus e se deixar de purificar. Pelo contrário, podemos então depositar a nossa esperança em muitas coisas, é verdade. No trabalho, em relacionamentos, na nossa inteligência, na nossa conta bancária, na nossa força e por aí vai. Mas nenhuma dessas coisas é infalível. Podem mudar com o passar do tempo, mas a Bíblia
a palavra de Deus afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando a nossa esperança está em Cristo, podemos então estar seguros que não ficaremos frustrados. Quantas pessoas estão frustradas nesse presente tempo? Ele é o amigo perfeito, nunca nos abandona nem trai a nossa confiança. Podemos colocar os nossos sonhos, as nossas expectativas, os nossos medos, os nossos desejos nas mãos desse Deus maravilhoso e tremendo, contanto que fiquemos submissos à sua perfeita vontade. Aquele que confia em Deus e lhe entrega a sua vida tem no seu coração uma esperança genuína, uma esperança verdadeira que não pode ser abalada. Quando a nossa esperança está em Deus, quando a nossa esperança repousa sobre esse Deus maravilhoso e tremendo, devemos, de maneira didática, trazer para o nosso entendimento, para o nosso viver prático, algumas pequenas coisas que é desejo do nosso coração continuar compartilhando com os amados irmãos. Quando a nossa esperança está em Deus, devemos nos alegrar. Sim, não é nada fácil viver a vida neste tempo, nesta terra. Estamos cercados por muitas lutas, tribulações, dores, e há muitos de nós cuja vida inteira tem se desenrolado assim. Mas as Escrituras, a palavra de Deus, nos exortam a nos alegrar na expectativa da promessa que Deus tem feito para cada um de nós. E no texto que lemos, passamos por pelo menos 3 maravilhosas promessas. Devemos nos alegrar naquilo que o Senhor tem prometido por meio da sua palavra, não apenas as questões terrenas, mas também as questões espirituais. E as suas palavras são eternas, que nunca falharão. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 12, assim nos exorta: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Porque bem sabemos o quanto Deus tem sido maravilhoso para com todos nós. Como também, acrescentando um pouco mais ao nosso entendimento, devemos servir ao Deus de esperança. O Senhor Deus é conhecido por muitas qualidades, chamados por muitos nomes. Elohim, Rafá, é um Deus de amor, mas o apóstolo Paulo acrescenta outro nome a essa galeria ao nosso Deus, que declara o Deus de esperança. E assim ele escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 13, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Sim, como é maravilhoso servir ao Deus de esperança. O mundo está atualmente cheio de muitas más notícias, desgraças, calamidades, em especial nesse presente tempo em que estamos sendo assolados por uma pandemia que está investindo contra todo o mundo. As pessoas estão cada vez mais sem expectativas das coisas que realmente vão acontecer por aqui, se vão conseguir realizar os seus sonhos ou não, se vão continuar preservados nesse presente tempo. Mas viver junto ao Deus de esperança nos alimenta, revigora, anima. A mensagem dele para a nossa alma é de que podemos crer e esperar boas coisas aqui e muito mais ainda na revelação final do seu Filho Jesus. Mais ainda, quando a esperança está em Deus, devemos permanecer firmes. Somos exortados a permanecer firmes na nossa expectativa, isto é, precisamos também levar o Evangelho de Jesus a sério. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 22 e 23, podemos extrair esta frase: permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes do Evangelho da esperança.
Há cristãos que tratam as verdades da palavra de Deus, as verdades espirituais, com muito desdém, com desinteresses, e isso os acaba afastando de Cristo. Muitos até já perderam a esperança em Deus. Neste presente momento, bilhões de pessoas estão sem esperança alguma em Cristo Jesus. Por não o conhecerem, elas vivem vazias e suas expectativas não passam desta vida. Não sabem para onde vão quando forem assaltadas pelo ocaso das suas vidas, pela morte. Não sentem segurança em falar sobre o assunto porque preferem ignorar, pensar que estarão em um bom lugar ou que tudo vai dar em nada. Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 13, nos exorta: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Isto é, querido, aqueles que estão sem esperança vivem uma tristeza que lhes é peculiar. Somos exortados também a não agir ou viver como essas pessoas, como está no texto. Não devemos viver de maneira triste como elas. Paulo cita a ignorância como um dos fatores. Elas não buscam conhecer a Deus ou se relacionar com Ele. Não é assim que devemos agir. Devemos nos aproximar de Deus dia após dia, para que sejamos cheios da sua vida de graça e esperança e também possamos alcançar aqueles que estão sem nenhuma esperança. Alguns cuidados também se fazem necessários neste ambiente para que possamos conservar, preservar a nossa esperança em Deus. Devemos guardar a nossa mente. O Espírito Santo nos mostra, por meio da Escritura, que a esperança deve ser guardada em nossas mentes. Olha o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Este é um campo, a nossa mente, em que o inimigo das nossas almas, o diabo, luta constantemente. E se ele projetar, exercer domínio ou influência na mente do ser humano, tenha certeza que ele vai usar esse espaço que lhe fora dado para tornar a vida e a alma do indivíduo algo infernizado, algo infernal. Como o inimigo das nossas almas tem atacado a nossa mente, porque tudo parte do nosso pensar. Portanto, como uma das estratégias de prevenção, precisamos proteger a nossa mente com as promessas do Senhor. Enche a sua mente com a palavra e com a bondade de Deus. Não haja compassividade enquanto o adversário busca encher a mente das pessoas com pensamentos e intenções que podem destruir as suas próprias vidas. Também, como uma boa estratégia, precisamos compartilhar. Muitos cristãos têm estado em silêncio acerca da sua fé. Tantas pessoas se perdendo, famílias sendo destruídas, enquanto aqueles que estão sendo abençoados e felizes se mantêm no silêncio, se mantêm na passividade. Não. Precisamos compartilhar a bondade de Deus com as pessoas que nos cercam de uma maneira clara. Pedro, assim escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, também nos chama a essa exortação. Antes, santificai-vos ao Senhor Deus em vossos corações e estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Se há uma esperança em nós, se a esperança em Deus está nos nossos corações, certamente somos abençoados. Certamente a felicidade toca os nossos corações. A alegria do Senhor é a nossa força e precisamos então compartilhar esta bênção que está chegando até nós.
podemos fazê-lo orando, intercedendo, sendo gentil e principalmente dando testemunho do que Jesus fez em nossas vidas. Como as pessoas observam o nosso estilo de vida e querem saber por que agimos assim ou como agimos. Neste ponto, o apóstolo Pedro, com sabedoria, diz que precisamos responder a essas pessoas, apresentar-lhes a razão da nossa fé. E como nós podemos fazer isso? De maneira prática e simplória, falando sobre como o Senhor Jesus tem cuidado de mim, de você, de cada um de nós, da nossa alma. Compartilhe as bênçãos que Deus tem feito chegar até nós, não apenas as bênçãos físicas, mas também as bênçãos espirituais e emocionais. Não precisa ser algo fabuloso, as pessoas só querem saber se Deus se importa com cada um de nós e que trabalha para o nosso bem, tanto no material quanto no espiritual, tanto no passageiro como eterno, a vida eterna em Cristo Jesus. Também precisamos considerar que a esperança em Deus nos leva à santificação. Somos levados pelo Espírito Santo a um estilo de vida diferente por causa da expectativa, da esperança que tem sido plantada dentro de cada um de nós. É o que diz o texto que fizemos a leitura em 1 João 3,3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quantas pessoas que se dizem cristãs, mas vivem dissolutamente em libertinagem e em pecado. E assim vivem porque não fazem parte dessa expectativa, dessa esperança. O escritor sagrado, o apóstolo João, deixa muito claro que se essa expectativa está dentro de nós, tudo em nós muda. O caráter, as intenções, o estilo de vida, somos purificados para ser parecidos com Ele. E a santificação é esse processo, ou a denominação desse processo em que buscamos purificar-nos a nós mesmos nas ações, nas palavras, no pensamento, para sermos parecidos com Ele. Sim, por fim, podemos afirmar, a esperança em Deus deve ir além. Não somos exortados a esperar em Cristo que seja provedor, escudo e proteção apenas nesta terra. Não, Jesus não é o gênio da lâmpada de Aladim e nem o céu do abracadabra, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:19, mas sim, Ele é bom e todo-poderoso, não apenas para dar o que queremos. O Senhor espera que ao olharmos para Ele, o vejamos como um Pai amoroso e que tenhamos a perspectiva correta. Vamos, pois, então, entregar-nos ao Senhor por inteiro, que todo o nosso desejo e anseio esteja nele. Vamos deixar que Ele acrescente à nossa vida tudo que estiver dentro da sua boa e perfeita vontade, quer nesta vida quanto na outra. O texto sagrado que meditamos nos chama a atenção para ter a expectativa de uma esperança gloriosa em Deus. E quando isso ocorre, somos chamados filhos de Deus. Quando a esperança em Deus está em nós, temos esta qualidade. Quando a esperança em Deus está em nós, temos a convicção de que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Um dia estaremos na eternidade, para todo sempre, glorificando e exaltando o Seu nome. Mas enquanto estamos aqui nesse presente tempo, a esperança em Deus revela que podemos, através dos nossos atos, do nosso pensamento, purificar a nós mesmos. Isto é uma ação sem exceção. O agir de Deus em nós transforma-nos por inteiro. Somos transformados de dentro para fora. Uma nova consciência, um novo entendimento, uma nova perspectiva. Vivemos em alegria, em novidade de vida, em tudo frutificando e desejando agradar aquele que é Senhor sobre as nossas vidas. A minha singela oração
é que a simplicidade desta meditação alcance o seu coração. E que possamos entender um pouco mais que a esperança em Deus traz frutos benéficos para cada um de nós. Ser chamados filhos de Deus, ser revelados na eternidade como aqueles que alcançaram tão grande e maravilhosa salvação e estão com seus nomes escritos no livro da vida. E que diante do processo da santificação, com os nossos atos, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, podemos, como disse o texto sagrado, buscar a santificação, a purificação de nós mesmos. Minha singela oração, mais uma vez, é que o Espírito de Deus leve entendimento, revelação ao seu coração e possamos ver acrescidos a nossa fé, o conhecimento de Deus e da sua boa, maravilhosa e perfeita vontade para a vida de cada um de nós. Se você está vivendo um presente tempo de bonança, de felicidade, de alegria, diante de tudo que está acontecendo, não deixe de compartilhar a outros que esperam e querem ver que esse Deus maravilhoso está cuidando de cada um de nós. Basta apenas que nos inclinemos à sua vontade, aquilo que Ele tem planejado para a vida de cada um de nós. Curva o seu coração. Vamos entregar a meditação, o explanar, o ministrar a palavra de Deus aos nossos corações e pedir que o Espírito Santo de Deus complete a obra que o ser humano é incapaz de realizá-la. Oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, com simplicidade pedimos, Espírito Santo de Deus, complementa nos nossos corações, no nosso entendimento, aquilo que a voz e a dinâmica humana não pode fazer. Nos rendemos, Pai, o Teu agir dentro das nossas vidas, nas nossas vidas, para que na nossa ação, vida prática, possamos verdadeiramente expressar o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça, que se revelou a nós, compartilhando aos nossos irmãos. Pedimos também nesse presente tempo, Pai, que haja misericórdia sobre a vida daqueles que estão enfrentando lutas, enfermidade, dificuldade, o luto, Pai, e toda a provação e privação que esta pandemia está trazendo, não só para a humanidade de um modo geral, Pai, mas em especial para a nossa nação, para o nosso estado, para o nosso ciclo de vizinhança. Deus bendito e maravilhoso, tenha misericórdia de cada um de nós, tenha misericórdia desta nação, auxilia, Pai, os nossos líderes e governantes com sabedoria a buscar soluções que tragam dias melhores para esta nação. Pedimos também, Pai, uma bênção especial para a Tua igreja, para que se volte para a centralidade de Cristo Jesus, nosso Senhor, e não se perca, Pai, nos atalhos que nos desviam da centralidade e do centro que é Jesus Cristo. E assim, ó Deus, com gratidão em nossos corações, oramos mais uma vez e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que é o nosso Pai, ricas, doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre as nossas vidas, e não somente hoje, mas até a eternidade. Que você possa dizer amém no seu coração. Que Deus, de maneira especial, de maneira maravilhosa, abençoe ricamente a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas
formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Agradecer a tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Glória a Deus. Chegamos a mais um final de um culto online do Ministério Fonte da Vida e em todo o tempo manifestamos, expressamos louvor e gratidão a Deus. Como declaramos nesta meditação, como a gratidão a Deus
se faz necessária e é importante para que possamos cada vez mais ter conhecimento de Deus, intimidade com Deus. Quantos querem ter intimidade e conhecimento de Deus? Pedindo. Nós queremos em todo o tempo expressar louvor e gratidão a Deus, aos amados irmãos que nos auxiliam nesse projeto maravilhoso, cooperam conosco, colaboram conosco, ajudam-nos na sustentabilidade. Se houver desejo do seu coração, você conhece os canais e pode nos procurar. Por outro lado também, em todo o tempo, se houver desejo no teu coração de anunciar, divulgar o nosso canal no YouTube, fique à vontade para fazê-lo. Será uma honra e um prazer para nós contar com seu auxílio na divulgação do nosso canal no YouTube, que para a glória de Deus tem sido uma ferramenta de evangelização, uma ferramenta onde procuramos levar a palavra de Deus com todo carinho, com todo cuidado e, acima de tudo, na centralidade daquilo que é a boa exegese bíblica, a boa teologia, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Ali temos as nossas reflexões, meditações diárias de 7 minutos, todos os cultos gravados num playlist. Se você assim desejar, pode revê-lo tantas quantas vezes quiser. Olha o que essas tecnologias nos permitem, assim como também os louvores do nosso Ministério de Louvor. Você pode colocá-la numa boa playlist e ali está louvando a Deus ou ouvindo louvores, de novo, na centralidade, na boa teologia, onde Cristo é o centro, louvor e adoração ao nosso Deus de maneira maravilhosa manifestada. Pedimos também oração pela nossa equipe técnica, que alguns fazem parte também do Ministério de Louvor, e eles nos auxiliam para que possamos produzir todo esse material e chegar até você. Portanto, querido, amada do Senhor Jesus, mais uma vez, que Deus nos abençoe grandemente. Este é o desejo do nosso coração, este é o desejo de todo esse ministério que está envolvido neste projeto. Deus abençoe a todos.